Você sabe qual é a diferença entre o voto branco e nulo? Se você votar em branco, você ajuda o candidato que está em primeiro lugar? O seu voto nulo vai para onde? Se mais de 50% dos eleitores votarem branco e nulo, é verdade que o juiz cancela a eleição e os candidatos dessa eleição cancelada são impugnados? Eita, bora trabalhar? Ó, gente, eu vou falar pra vocês sinceramente, ó, eu quero bater um papo com vocês, tá bem? E eu quero bater um papo com vocês porque você sabe que nenhum vídeo eu me manifestei como eu vou me manifestar nesse. Mas sabe que me estressa um pouco e de certa forma me decepciona quando pessoas usam da boa fé de outras pessoas para tentar manipulá-las? Essa questão do voto que nós vamos falar aqui nesse vídeo, ele tem muito a ver com isso. Tem tanta teoria conspiratória, tanta teoria da conspiração, tanta invenção em torno do voto, que eu fico muitas vezes tentando imaginar qual é o benefício que a pessoa ou um grupo teria em deturpar esse processo, enfim, tirar a qualificação, a importância do processo. Eu me pergunto muitas vezes, quem são essas pessoas, né? Quem são essas pessoas que ficam criando fake news, criando historinhas? Então a primeira historinha, né, eu fiz alguns exemplos para vocês, né, que são coisas que nós escutamos. Nós estamos no século XXI, né? Nossa democracia já tem muitas décadas. O processo histórico de formação do voto no Brasil tem 2 séculos. São 2 séculos em que o sistema eleitoral vai sendo aprimorado a cada ano. E nós continuamos escutando essas barbaridades. Então me desculpa o desabafo, mas me estressa um pouco, né? Então, olha, mas não tem problema. Porque o que me estressaria mais era se a minha audiência fosse de alguma forma manipulada. Isso me estressaria. Mas vocês vão assistir esse vídeo, nós vamos bater esse papo e vamos resolver todas essas dúvidas. E ninguém aqui, ninguém que acompanha a Fronteira Política vai ser manipulado e, sabe, não vai. E vocês podem, inclusive, me mandar sugestões ou mesmo me mandar perguntas. Ó, escutei isso, recebi isso, eu faço um vídeo falando sobre cada uma delas, tá bem? Confirmando ou não. Voto. Nós temos, primeiro, 4 opções de voto. O voto de legenda, o voto nominal, o voto em branco e o voto nulo. Essas 4 opções são aplicadas em 2 tipos de eleições, a eleição proporcional e a eleição majoritária. É isso que nós vamos ver nesse vídeo, tá bem? E os desdobramentos disso acabam sendo bastante simples. Vamos lá. Primeiro, voto de legenda. Ao invés da pessoa, do eleitor, optar naquele momento mágico, maravilhoso, que ele está lá na cabine, em frente à urna eletrônica, optar por votar em uma pessoa, no José da Silva, ele pode optar em votar no partido do José da Silva, certo? Então, este voto que ele opta pelo partido é o chamado voto de legenda. O voto de legenda, ele é utilizado nas eleições proporcionais. Depois eu vou falar sobre isso aí para vocês, tá bem? Então essa é uma opção. Eu não voto na pessoa, eu voto no partido. Esse partido tem uma doutrina que eu apoio, tem uma ideologia que eu gosto, é um partido que tem um trabalho que eu admiro, qualquer razão. Isso não importa. O que importa é que há esta opção. Segunda opção, a mais comum, voto nominal. Eu vou votar efetivamente no candidato José da Silva, no candidato A, B ou C. Eu voto na pessoa. E aí isso se aplica para qualquer cargo, né? Eu voto na pessoa, para a pessoa, o prefeito municipal, o candidato a vereador, o candidato a deputado, estadual, federal, senador, governador, presidente, etc. Esse é o voto nominal. Depois tem mais 2 opções, o voto branco e o voto nulo.
E aí, gente, qual que é a diferença do voto branco e do voto nulo? Na prática, diferença zero, porque ambos são considerados votos inválidos. Eles não entram nas contagens que definem quais são as pessoas eleitas para os cargos que estão concorrendo. Mas então por que, se eles são votos inválidos, por que existem dois? Porque aí entra um certo simbolismo nessa história, né? O voto branco, de certa forma, é uma maneira do eleitor dizer o seguinte: olha, eu não gosto de nenhum candidato ou nenhum dos candidatos que colocaram seus nomes atendem aos meus propósitos, né? Eu não tenho uma opinião formada sobre as opções. Esse é o voto em branco. O voto nulo, ele tem um caráter um pouco mais focado no protesto. Eu protesto contra os partidos, contra tudo que tá, tudo isso aí, não é assim que a turma fala, né? Sou contra tudo isso daí. Protesto contra os políticos, contra o sistema. Então, ele tem esse caráter um pouco mais de protesto. De qualquer forma, ambos são votos inválidos, enquanto que o nominal e o de legenda, tá, são votos válidos. Então, no processo eleitoral, as pessoas vão ter essas opções. Então, imagina lá que 30%, vamos fazer um exemplo melhor, 70% resolveu protestar e votaram branco e nulo, anularam seus votos ou votaram em branco, tá? 70%. Então, esses 70% são votos inválidos. Eles vão para onde? Para lata do lixo. E o que sobra? Sobram 30% de votos válidos, que são votos que foram atribuídos a um partido ou a um candidato. Então, quando acontece isso, o juiz eleitoral ele vai cancelar a eleição e ainda vai ainda manter inelegíveis os candidatos desse pleito cancelado, porque lá nesses grupos de WhatsApp fala isso, né? Olha, Brasília está preocupada, sempre tem um negócio assim, né? Ai, gente, boring, chato, né? E aí o cara fica lá inventando o texto e inventa que se 70% no nosso exemplo aqui votar branco e nulo, a eleição é cancelada e o candidato fica inelegível durante 4 anos, impugnado e inelegível durante 4 anos. Isso circulou por WhatsApp, aí deve circular até hoje. Agora eu pergunto para vocês, né, que culpa tem a pessoa que foi lá, apresentou o seu nome como candidato, que crime ele cometeu para ter a sua candidatura impugnada? Nenhum, né? Não é crime você apresentar o seu nome para a população pedindo o voto dessas pessoas, dos eleitores, para obter a oportunidade de ter um mandato parlamentar ou um mandato no Poder Executivo, numa prefeitura, por exemplo. Não tem crime nenhum. Portanto, gente, no nosso exemplo, 70% de votos brancos e nulos, né, foram para a lata do lixo, são votos inválidos. E a definição dos vencedores vão naquela faixa dos 30%. E aí, se a eleição é majoritária, vencerá quem conseguir, daqueles 30%, a maior quantidade de votos. Simples assim. Candidato A, B e C estão disputando numa eleição majoritária e quem tiver mais votos ganha. Que tipo de cargos, né, são os típicos cargos das eleições majoritárias? Presidente da República, governador, senador e prefeitos, tá certo? E vamos então para o outro lado, eleições proporcionais. E por que tem esse nome? Porque a vitória vem de uma combinação, de uma proporção de votos que cada partido possui e cada candidato daquele partido possui, tá bem? E como que se faz isso? Isso é um outro vídeo que eu vou mostrar para vocês como se calcula, né? Então vamos lá, eleição para a Câmara Municipal. Quais são os cargos típicos de uma eleição proporcional? Cargos legislativos,
na Câmara Federal, nas Assembleias Estaduais, ou seja, deputado federal, deputados estaduais e nas câmaras municipais, os vereadores. Então, para esses três, sempre a votação, a eleição é uma eleição proporcional, porque são muitas pessoas disputando várias cadeiras. E aí, nesse caso, por que não é para o primeiro, segundo, terceiro lugar? Olha, eu tenho 10 cadeiras aqui, então eu vou pegar, são 200 candidatos, eu vou pegar os 10 primeiros votados e vou colocar aqui. Porque no poder legislativo existe um interesse do sistema democrático, né, de haver uma coisa chamada pluralidade. Ou seja, a representatividade de várias correntes diferentes de pensamento. Então, criou-se um modelo que é o modelo proporcional, né? E que tem um cálculo específico para isso que vocês têm em um outro vídeo aqui do canal. Então, um modelo proporcional que vai distribuir de forma isonômica, né? Ou seja, de forma igualitária, né? Dentro das regras, claro, dentro da votação de cada um, mas distribuir as vagas. De maneira que você não vai ter, por exemplo, uma Assembleia Legislativa, ou vamos lá, uma Câmara Municipal, dominada por apenas um partido. Imagina que você tem um partido só, ou 2 partidos muito poderosos no meio de 10. E que o partido A teve votação suficiente para ter 5 candidatos aí em primeiro lugar na lista. E os outros 5 são do partido B. Aí os outros 8 partidos, eles estão fora das eleições. Então, no caso do proporcional, para haver essa pluralidade e quase simbolicamente passa isso a ser, de certa forma, mais democrático, né? Então, você tem um cálculo específico para distribuição dessas cadeiras. Óbvio, existem os partidos que têm mais cadeiras do que outros, não é? Mas, ao mesmo tempo, também existem partidos menores que têm a oportunidade de estar num parlamento ou numa Câmara Municipal. Então, basicamente é isso. Você tem 4 opções de votos para 2 tipos de eleições. Portanto, não faz o menor sentido, já que você sabe que voto branco e nulo são votos inválidos, não faz o menor sentido ter qualquer tipo de teoria que vai dizer assim, por exemplo... O voto branco, eu ajudo quem está em primeiro lugar? Não, zero. O voto branco é o voto branco, ele é inválido. Ele não está, ele já não faz mais parte daquele processo que vai definir os candidatos escolhidos para os cargos. Da mesma forma, o voto nulo, ele é um voto inválido. Para a definição dos vencedores do pleito, só são considerados os votos válidos, tá bem? Então, óbvio, todos nós podemos usar esse momento mágico, importantíssimo da democracia, que é o momento da eleição, para fazer o nosso protesto, mas eu recomendo para vocês evitarem ao máximo isso. Por quê? Porque escolhendo candidatos, ou mesmo você pode votar num candidato que você sabe que não vai vencer, mas aquilo representa você, representa a sua visão do que é mais adequado para aquela eleição. Então vai lá e escolha o candidato, vote num candidato, não importa se ele vai vencer ou não, mas pratique a sua capacidade de escolher e o seu direito de escolher, tá bem? Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau!